mais a gente tem esse privilégio de poder te conhecer e de desfrutar dessa maravilha que é de cultivar esse relacionamento contigo e que tu esteja presente, nos dirigindo, nos capacitando, nos alegrando, enfim, cuidando de cada um de nós. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo o Luiz para que ele seja usado. E também lembramos do Fabiano, que o Senhor esteja dando a recuperação a ele, saúde, enfim, todo cuidado, a proteção, e que dentro em breve ele também esteja junto conosco para nós continuarmos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, Vitor. Oi. Acho que está gravando aqui, né? Boa noite. Recording on this computer. Tá. Muito bem. Então, continuando então do ponto que a gente estava, né? É interessante que nesse momento a gente deu uma olhada. Não, no final nós vamos ver. Mas primeiro nesse ponto aqui, então, onde que nós estamos? 7 anos de tribulação e então depois a segunda vinda de Cristo, certo? Tá? E então foi aí que a gente terminou semana passada, né? Então seria mais especificamente esse quadro menor, né, onde que dá para ver um pouco melhor, tá? O reino, Jesus ele volta e aí então começa uma série de eventos, tá? Então o primeiro evento que acontece aqui é nesse momento, na verdade, que em Apocalipse capítulo 19, hoje vamos ficar com Apocalipse aqui. Vocês podem abrir a Bíblia ali em Apocalipse 19. Onde é Apocalipse? Hã? Todos abriram? Então, em Apocalipse 19, aqui do versículo 5 até o 11, até o 10, a gente vai ter... tu quer saber se está gravando aqui? Ó, ali. Esse pontinho, certo? Eu acho que sim. A gente vai ver ali, então, aquilo que a gente já viu, na verdade, na lição... na quinta lição. A festa de casamento. Tá? Que é as bodas do Cordeiro, a ceia, então tudo aquilo. Primeiro a gente foi para o céu, né? No arrebatamento a gente foi ver o que ia acontecer lá no céu, e depois então a gente foi na quarta lição, porque a quinta e a sexta a gente falou praticamente da tribulação, então os selos, as trombetas e as taças, né? E nesse momento então, quando chega o momento do fim dos 7 anos, então seria nesse momento então que a festa está acontecendo lá em cima. O segundo passo aqui no capítulo 19 vai ser a grande batalha do Armagedon, tá? A batalha do Armagedon é o momento onde que Israel é cercada pelos exércitos de todo mundo, e nesses exércitos então vai acontecer essa grande batalha, onde que vai morrer 1/3 da população do mundo. Esse é bem o final do período da tribulação, porque Israel vai ser o único país que vai se voltar contra o anticristo. E por ter se voltado contra o anticristo, então eles vão peitar o resto do mundo, né, enfrentando inclusive uma guerra com o resto do mundo. Então esse negócio vai ser
vai ser um negócio muito impressionante. Hoje, Israel já tem um dos melhores exércitos do mundo. Não é o maior, mas eles têm uma capacidade de fogo muito impressionante. Qualquer país que se atrever a mexer com Israel hoje vai comprar uma briga que dificilmente vão ganhar, tá? Então, viu, Luiz? Israel tem a bomba atômica? tem, eles já têm desde lá do começo, né? Já faz bastante tempo que eles têm. A bomba atômica? Sim. E por isso eles também não querem que os vizinhos tenham também, né? Mas eles têm. E eles têm também todo o apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm, né? Então é bem sério esse negócio. Mas essa batalha não vai ser com uma explosão nuclear, né? Isso vai ser um negócio bem mais sério, né? Bem mais sério. Vai ser uma batalha mesmo, né? É pelo menos assim que se vê. Aqui, logo do 1 ao 4 aqui, então, se ouve um brado do céu. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: Amém, Aleluia! Então acontece um grande brado no céu, então um grande barulho no céu, e logo depois, então, o que acontece, né, é que o céu se abre. No capítulo 19, versículo 11, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês aí. De 11 até o 18. Em seguida viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Então, essa batalha vai ser uma carnificina muito grande, né? Então, tem essa imagem aqui que eu achei e essa outra aqui, então, que vocês podem ver embaixo, soldados, né? E pessoas ali. E, então, esse exército vindo do céu, né? Atacando nesse momento de guerra e parando com a guerra, né? Então, esse é morre 1/3 da população nessa guerra, a grande batalha de Armagedon. Então, esse é o fim do período da tribulação. Nesse momento, o que acontece? O monstro e o falso profeta são presos. Então, o monstro é Satanás, e o monstro é a besta, e o falso profeta, né, eles são presos, mas aqui também é preso Satanás, né? E os exércitos de Satanás então são derrotados, né, nesse momento. Essa figura aqui do lado, ela dá para ver essa imagem.
E achei bem interessante que achei uma figura bem de acordo, né? Que é no capítulo 20, versículo 1 até o 3 aqui, né? Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui tem uma coisa bem interessante que o que acontece? Lá no paraíso, lá em Gênesis, né? A serpente ou Satanás ele estava solto, porque antes de Deus ter criado a Terra, né? Ele jogou Satanás por terra, porque ele tinha se revoltado contra Deus, né? Então, Satanás estava aqui e o que aconteceu com Adão e Eva? Ele tentou, né, Adão e Eva, e eles pecaram, e a humanidade toda ela passou a viver num planeta onde que Satanás sempre esteve atuante. Tá? E, finalmente, aqui no final dessa história, né, que nós ainda temos Satanás atuando, né, no final dessa história, então, ele vai ser preso. Ele vai ser preso, vai ser jogado no abismo e vai ficar lá preso por 1000 anos. Depois nós vamos ver por quê, tá? Dá para Então, fazer pergunta agora ou não? vamos? Dá? Pode? Como em menos pessoas. Porque uma pergunta que eu sempre tenho, né? Eu nunca quis perguntar muito porque eu confio em Deus, mas pergunta é por que Satanás estava no Jardim do Éden? Se Deus expulsou ele da presença, por que Deus permitiu que Satanás estivesse no lugar que foi um lugar perfeito, com perfeição? Isso parece sacanagem, né? Pô, bota a gente num paraíso aqui, mas bota esse problema junto, né? A questão toda que envolve o livre-arbítrio, né? Então, por que Deus, quando expulsou Satanás do céu, não já acabou com ele de uma vez por todas, né? Então, ele não fez isso porque, de uma forma ou de outra, pelo fato da gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e tendo a gente recebido o livre-arbítrio, né, nós tínhamos que ter uma forma de exercitar ele. Então, até um certo momento, eu não sei quanto tempo Adão e Eva passaram no paraíso sem comer daquela fruta, mas aparentemente eles precisavam de um incentivo. E, na verdade, a decisão ela tinha que acontecer, né? Mesmo a gente sendo provocado. Eles foram provocados e eles acabaram cedendo a essa tentação. Então, para mim, o papel de Satanás é esse, né? Aí tem uma outra pergunta, hoje eu vou incomodar. Mas e se Deus é onisciente, ele já sabe tudo, então Deus já não sabia que tudo isso ia acontecer? Eu creio que sim. Vai, daí faz a próxima pergunta. Não, são perguntas difíceis de assimilar. São respostas, né? Aí nós entramos na questão da discussão que está acontecendo hoje sobre o livre-arbítrio, né? E tem uma discussão muito séria aí que tem gente que está até afirmando que não existe livre-arbítrio, né? E eu acho que é uma coisa mais simples. Eu não quero teologizar, né? Eu não quero ir tão fundo, mas a questão é que Deus ele sabia, mas eu não sabia, tá? Então, se Deus ele me criou e ele me programou
para aceitar ele, né, para escolher ele, então onde é que está a minha escolha? Onde está meu livre-arbítrio? Então, eu casei com a Denise, né? Eu tinha que decidir casar com ela. Ela casou comigo, ela teve que decidir casar, entende? Mas alguém pode dizer, não, vocês foram programados para casar um com o outro. Então a gente não precisava fazer nada, era simplesmente deixar o tempo correr e quando a gente via, a gente estava automaticamente casado. Então, a questão com Deus é que Deus, ele, no mundo que a gente está vivendo, claramente ele está sendo rejeitado pela maior parte das pessoas. E nós escolhemos andar com ele, apesar de conhecer as mesmas coisas que os outros conhecem. Então, eu não quero uma vida sem Deus, né? Porque se Deus é amor, se Deus é bem, é bom, né? Então, eu não quero ficar do lado mal e sem amor. Então, essa é a minha decisão. Mas tem gente que nem está dando bola para esse negócio, que é simplesmente sobreviver. Então, eu não sabia, né? E eu tomei uma decisão, e eu creio que eu tomei essa decisão por livre e espontânea vontade. E para mim essa é a grande questão, né? Então, nós precisamos levar o evangelho para todas as pessoas para que elas possam tomar uma decisão clara. Tem gente que não sabe dessa história de Jesus. Um monte de gente em volta da gente está totalmente ignorante a respeito da obra que Jesus fez. Porque a gente nasce católico, a gente nasce luterano, a gente nasce espírita, ou umbandista, ou budista, né? E a gente não aprende a respeito dessa história. Então, no dia que eu aprendo a respeito dessa história, eu tenho que tomar uma decisão. Mas essa é uma conversa que dá para se ter bastante assunto, viu? Sobre hoje eu não tenho dúvida, sobre o momento que nós vivemos hoje. Sempre fica essa questão, né? Por que a serpente estava no paraíso? Mas esperar para perguntar para ele o dia que nós estivermos com ele. Mas um pouquinho mais para frente eu vou entrar nesse assunto de novo. E aí tu vai ver que é bem interessante essa questão. Porque é tipo a prova dos 9, sabe? Que a gente aprendeu em matemática na nossa infância. Lembra? Prova dos 9? Tá? Vamos tirar a prova real depois dessa história. Então, Satanás ele é preso, amarrado e jogado no abismo. Tá? Ele não é jogado no inferno, ele é jogado no abismo. Pode ver que tem um abismo aqui embaixo, aí, ó, o Canyon do Itaipezinho, 700 metros de profundidade. Não, deve ter mais ali. Tá? E lá no fundo, então, a guerra, né, Armagedon terminando, né, a cidade queimando. Então, começa aqui os 1000 anos, né? Apocalipse, capítulo 20, diz ali, e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui tem uma segunda ressurreição, né? Tem o arrebatamento que acontece com todos aqueles que já tinham um compromisso com Jesus, e aqui, então, no final da tribulação, vão ressuscitar ainda aquelas pessoas que não cederam à besta, que não deixaram colocar o número na testa ou nas mãos e que não se dobraram à besta. Então, nós temos pelo menos 144.002 pessoas, pelo menos, que não vão fazer isso, que são as 2 testemunhas, tá? E mais as 144.000 testemunhas, que são os judeus que vão sair pelo mundo falando de Jesus. Mas tem um monte de gente que vai se converter. Alguns porque quando viram o arrebatamento entregaram a vida para Jesus, e outros então, como toda a nação de Israel vai se converter ali no meio da tribulação, então esse restante, né,
vai ter muita gente que vai fazer isso. E eles vão sofrer. Então, porque eles estão se convertendo num momento de perseguição. É o mesmo que na antiga Roma, quando o pessoal via os cristãos sendo jogados para os leões, no outro dia, a grande parte da plateia que estava no dia anterior é que era jogado na arena, porque eles tinham se convertido, por causa do testemunho daquelas pessoas que tinham morrido por amor a Jesus, né? Então, no período da tribulação vai acontecer uma coisa muito parecida com isso, certo? Então, a ressurreição dos mortos na tribulação e o direito de reinar com Cristo pelos 1000 anos. Vejam bem, nesse momento, o que acontece? Jesus, ele volta, tá? E junto com Jesus, então, vem os anjos e vem também os que foram arrebatados antes da tribulação. E ainda, então, aqui vem essas pessoas que morreram durante a tribulação. Além disso, ainda tem 2/3 da população do mundo que não morreram, que estão vivos, tá? Não entregaram a vida para Jesus, não morreram, mas estão ali, né? Então, aí vai acontecer que o mundo ele não vai estar vazio, né? Então, um novo parênteses. Eu gostei muito dessa imagem, o leão e o cordeiro, né? O leão e o cordeiro é a figura que a gente até canta, né? E que a gente encontra bastante na Bíblia. Então, agora, o cordeiro que se sacrificou, ele é o leão, o rei, né? Aqui eu achei essa imagem, e então não tem os versículos bíblicos, mas tem alguns pontos que são importantes desse período. O reino milenial, né, ou milenar, vai acontecer a restauração da terra, porque a terra ela sofreu todos as trombetas, os selos, as trombetas e os flagelos. Lembra que nas aulas anteriores, as duas outras aí, era só destruição e só destruição, né? Então, a terra vai ser restaurada e ela passa a ser governada por Jesus, tá? Jerusalém vai ser a capital do mundo, tá? Se vocês olharem no mapa mundi, o mapa de papel aberto, né? Vocês vão ver que Jerusalém já está no centro do mundo. Não sei se repararam. E lá também é o começo de toda a história da humanidade, né? Quando a gente aprende história na escola, a gente aprende sobre o fértil crescente e toda a história da humanidade começa naquele ponto ali. Então lá é que vai ser o centro do mundo. E por isso também é que esse país é um país tão polêmico, né? Então, o governo de Jesus Cristo. Jesus governará com os seus servos. Quem são os servos? Nós que já pertencemos a ele hoje, né? E aqueles que morreram, então, durante a tribulação, né? A igreja reinará com Cristo. Então, nós, né? Então, Apocalipse 20, versículo 6, 1, 6 e 5, 10, a gente vai ver, vamos ver só o 26, o 20, versículo 6. Diz aqui, ó, felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. É interessante que aqui aparece a palavra sacerdote, né? Por que aparece a palavra sacerdote? A gente fala e a gente ouve muito essa palavra na nossa vida com Jesus. Nós somos sacerdotes de Cristo. E o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que faz o trabalho de juntar o ser humano a Deus, né? Ele faz a intermediação aí. Então, o sacerdote na Igreja Católica é aquele sujeito que vai lá na frente, na igreja, né, na frente do altar, ele fala com o povo e daí ele vira de costas e ele fala com Deus daí, certo? Nós temos esse papel.
não dentro de um prédio de uma igreja, mas nós temos o papel de levar o evangelho para as pessoas, interceder por elas, fazer com que elas conheçam a Jesus. No período do milênio, nós vamos continuar fazendo isso. Então, muita gente diz, por que vou evangelizar isso, né? Por que eu preciso aprender a evangelizar? No milênio, aquela população toda que não tinha entregado a vida para Jesus, mas sobreviveu ao Armagedon, ela precisa ser ensinada a respeito de Jesus. Estão entendendo? Então, nós temos um trabalho. Eu vou reinar com Jesus. Todo mundo acha que vai sentar numa cadeira, num trono, né? E aí vai ser servido como um rei, né? E a gente quer ser a gente só quer o bônus, né, do reinado. Mas tem o ônus do reinado. Só que o ônus, para quem nunca quis fazer esse negócio, isso vai ser ônus, né? Mas bônus vai ser para aqueles que já fazem isso, que gostam de fazer isso, que amam fazer isso e que têm prazer realmente em falar de Jesus para os outros. Então, para mim, pelo menos, isso aí vai ser a melhor coisa que eu vou poder fazer no milênio, tá? Então, nós vamos governar e vamos ser sacerdote, tá? E sendo sacerdote, a gente também vai ter que ajudar essas pessoas a se reorganizar, né? Então, a Nova Jerusalém vai ser o ponto central aqui do mundo, né? Onde que Jesus ele vai estar fisicamente. E o terceiro aspecto, os relevantes do milênio. Quem vai participar desse reino? Então, nós vamos participar desse reino, junto com aqueles que morreram na tribulação e junto com aqueles que estavam vivos. Tem uma turma que não vai participar, são aqueles que morreram sem Jesus. Tá? E eles vão acordar só no final do milênio. Então, eles vão continuar no mundo dos mortos, no lugar onde que eles estão quando eles morreram sem Jesus. Haverá um conhecimento universal de Deus. Nesse período do milênio, Deus ele vai ser reconhecido em todo o planeta. Hoje, né, a gente sabe que cada nação, cada lugar do mundo tem seu próprio Deus. A maior parte hoje está rejeitando qualquer tipo de Deus, né? Então, nesse período, Deus ele vai ser o centro da consciência mundial. Haverá paz na Terra. Então, pela primeira vez na história da humanidade, o mundo vai experimentar paz de verdade. No período da tribulação, no primeiro período, nos 3 anos e meio, vai ter paz na Terra como nunca houve, tá? Mas essa é uma paz falsa, porque logo depois o anticristo ele mostra quem ele é. Aqui vai ser 1000 anos de paz. A natureza ela vai ser transformada. Como é que a natureza pode ser transformada? Nós temos um sonho, tá? Todos nós sonhamos com o paraíso, certo? E a natureza vai ser transformada de novo naquilo que ela tinha sido quando ela foi criada. Então, quem é que de vocês já esteve no paraíso? Pergunta, né? Claro que ninguém teve. Mas vocês sabiam que na nossa memória tem em algum lugar uma vaga lembrança do paraíso, porque nós sonhamos com o paraíso. Tá? Nós desejamos o paraíso. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. A gente constrói uma casa tentando fazer dessa casa o nosso paraíso. Aí a gente não fica satisfeito, porque a casa ela não chega a ser aquilo que a gente sonhava. Aí a gente compra uma chácara. Tá? A gente compra uma chácara e aí a gente quer transformar essa chácara no nosso paraíso. E algumas pessoas até dão um nome, né, da sua chácara, né, Chácara Paraíso. E algumas pessoas chegam na chácara da gente assim, isso aqui é quase que nem um paraíso.
Gente, tem cobra que pica, tem abelha que pica, né? Aranha. Tem aranha, tem calor, tem coceira, mosquito. Não é paraíso, definitivamente não. Mas a gente queria transformar aquele lugar num paraíso. Por quê? Porque lá no fundo da nossa alma, da nossa memória, né, espiritual, talvez, né, a gente sonha com esse lugar. Então, a natureza ela vai ser transformada naquele paraíso que a gente experimentou. E aí tem umas imagens aqui. Ó. Aqui tem essa imagem já do lado, né? O leão e o cordeiro no meio de um verdadeiro paraíso. E já imaginou vocês com um jardim nos fundos de casa que nem esse aqui? Ó, né? Vocês estão enxergando direito. Então, haverá saúde e prosperidade para todos. E aqui, então, a figura um pouco mais ampliada. Isaías capítulo 11, versículo 1 até o 9 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito... ali eu não estou enxergando, deixa eu só ver se eu consigo... Isso. E o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor... Opa, estou repetindo. Temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Puxa, desculpe aí a versão. Essa versão é a revista corrigida, tá? Que é o que eu não vi quando eu copiei. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia a ovelha, não sei o que é a nédia, viverão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa versão é bem antiga, vocês na linguagem de hoje ali vão ver palavras mais conhecidas, né? Mas eu acho fantástico essa descrição, porque essa é a descrição do paraíso, dos sonhos de qualquer um, né? E aí, então, eu peguei umas imagens aqui dos Testemunhos de Jeová. Eu não posso concordar com a teologia deles, mas eles fizeram uns desenhos muito legal, né? E eu gosto desses desenhos deles, porque eles têm uma imagem, essa imagem não é só do milênio para eles, essa imagem para eles é da eternidade, tá? Então, Isaías 2, ele julgará as nações e resolverá contendas de muitos povos. Logo que Jesus ele começar o reinado dele, ele vai resolver os problemas que tem entre todas as nações. Vocês sabem que o mundo ele é dividido politicamente, né? Então, a divisa, as fronteiras, né, do mundo, elas são políticas, tá? Mas quando tu tira o mapa político de cima do mapa de uma foto, né, tu não vê nenhuma separação. E o mundo vai se tornar desse jeito de novo, não vai ter nenhuma divisa política, né? Vai ser tudo uma coisa só. E aqui tem, nessa imagem, vocês podem ver, tem pessoas de todas as raças e tem animais selvagens aqui no meio, tá? Brincando com as pessoas. No próximo quadro aqui, um pouco mais, né? Isaías 2:4, eles farão de suas espadas arados e das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então,
eu não sei de vocês, né? Mas a nossa vida vai ser agrícola, tá? Lembra quando vocês eram criança, vocês iam lá para o interior e aí vocês tomavam leite de vaca e comiam comida que era colhida no campo, né? Eu lembro da casa do meu bisavô, né? Onde que não tinha luz elétrica, né? E a comida era muito gostosa, tudo que se fazia era muito interessante porque era diferente do que se vivia na cidade. Então a vida vai ser rural, né? Eu creio que vai ter cidades, mas não vai ter, eu creio que não vai ter indústria, porque a gente não vai precisar de indústria, né? Então, imaginem vocês, nós que vamos ser arrebatados, vamos ter corpo glorificado como o de Jesus, tá? É uma coisa importante de lembrar. Aqueles que morreram durante a tribulação, não diz nada ali. Provavelmente é capaz até deles terem corpos físicos mesmo. Mas todo o resto do mundo vai ter corpo natural, como se tem hoje. Porque eles sobreviveram à guerra, eles não sofreram a morte, não sofreram arrebatamento nem nada. Então nós vamos poder, quem queria conhecer a Suíça, né? E não pôde nessa vida aí, vai poder ir lá. Quem queria ir para o Havaí, né? Vai poder ir lá. Vai ter o teu trabalho para fazer, mas eu acho que vai ter uns momentos para passear também. O mundo que a gente vive, ele é fantástico. E a gente gostaria muito de poder usufruir mais dele, mas nós não temos tempo, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que construir casa, nós temos que comprar roupa para se aquecer do frio. Então não tem tempo. Ninguém aproveita a vida aqui de fato. E no milênio nós vamos poder aproveitar. Sabe aquela florzinha que tu passa e tu olha, pá, que flor bonita, né? Mas tu só de relance, né? Tu vai embora. Aí um dia tu tá ali parado ali, daí tu vê aquela flor, aí tu pega ela, tu olha ela de perto, assim, nossa, que coisa fantástica, né? Olha o desenho dela e aquela coisa, sabe, tão minuciosa, tão perfeita. Nós não aproveitamos nada do mundo que nós temos em volta de nós. Naquele tempo, no milênio, a ideia é de que o homem aproveite o paraíso. As pessoas daquele período vão viver 1000 anos, tá? Isso aí. Ó, como é o nome dessa flor aí? É flor de... Alguém sabe? Tem alguma coisa a ver com fogo. Qual flor, Luiz? E o Darcy está mostrando. Deixa eu ver. É Ai, tem um nome. estreliça? Não é estreliça. Claro que é estreliça. É estrelícia, sim. Viu? Tá? Mas ela tem um nome mais popular que tem alguma coisa a ver com fogo junto, né? Então, é maravilhoso. Esse negócio é fantástico, né? Então, isso nós vamos poder fazer lá no milênio. Aqui, um mundo de justiça. Isaías 65:20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva há poucos dias. Luiz, essa flor se chama ave do paraíso. Ave do paraíso? É. Tá. Então eu estou confundindo com a fênix. É estrelícia ou ave do paraíso. Legal. Ela é muito bonita. Na chácara da minha irmã, em Sapiranga, tem um moitão assim enorme, né? Enche dessas flores. Muito legal. Então aqui, o próximo quadro aí, então, um mundo de justiça. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho.
Dá para imaginar o paraíso? Sim, não, legal. Porque aqui, ó, estranho, né? Quem morrer aos 100 anos, nós vamos ter a eternidade. Não, nós estamos falando do milênio. Lembra das pessoas que sobreviveram ao Armagedon? Sim. As pessoas todas vão viver 900 anos de novo. Certo? Mas, se alguém morrer aos 100 anos, vai ser jovem, né? E quem não chegar aos 100 será maldito. Por quê? Isso não significa que não vá haver indiferença em relação a Deus ou até rebeldia. Não vai ter Satanás tentando as pessoas, tá? Mas a natureza humana, ela ainda vai ser humana. Jesus, ele vai reinar, mas ele vai reinar com justiça. Se alguém fizer alguma coisa de mal, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado, tá? Porque nós teremos corpos glorificados, os que foram arrebatados, os que morreram antes da tribulação. Os que morreram durante a tribulação, eles ressuscitaram. Provavelmente não vão morrer de novo, porque já são salvos. Mas nós precisamos ensinar aquelas pessoas que não fizeram parte desse processo que nós fizemos. Elas vão ser pessoas que estão aqui na Terra. E é dessas pessoas que está falando. E aqui, então, construirão casas e nelas habitarão. Hoje nós construímos casa, né? E isso não significa que vamos habitar nelas. Então, a ideia é de que as pessoas vão construir a sua casa e elas vão construir para elas, né? Então, tu pode construir nós, não sei se nós vamos construir casa também, mas as pessoas vão construir casas e vão morar nelas, elas vão plantar e elas vão comer aquilo que elas plantaram. A ideia que eu tenho a respeito desse período não diz na Bíblia, mas também não vai mais ter aquela maldição que tinha sobre Adão, que a terra dá espinho e inso, né? E com o suor do rosto vai ganhar o teu pão. Provavelmente, naquele período, né, o que tu planta vai frutificar. E não vai ter aquela mão de obra toda, né, de ter que ficar tirando isso e fazendo toda aquela trabalheira. Então, eu, pelo menos, imagino isso, né? Eu não tenho uma base bíblica para afirmar isso dessa forma. De qualquer forma, pense no paraíso e sonhem com ele, né? Porque vocês vão ver ele ainda. E depois de 1000 anos, né? Eu penso que até o lixo que está poluindo esse planeta, ele vai desaparecer, porque até isso, né, vai ser dado um jeito. Então, imagina que nos primeiros anos vai ter bastante trabalho para ser feito, né? Mas depois de uns 100 ou 200 anos, lá pelos 300 anos, a Terra vai estar novinha em folha de novo. Nem sei se precisa tanto. Um lugar que hoje sofre muita poluição, coisa assim, se tu limpa em um mês, já está cheio de peixe de novo, né? A natureza aqui na nossa região, hoje nós temos na nossa mata aí praticamente todos os animais da fauna que existia antes dos imigrantes chegarem, tá? Jaguatirica, tamanduá, macaco, tem tudo hoje nos nossos matos de novo. Então, em 100 anos dá para ver muita coisa. Aí tu planta um pinheiro, quem gosta de pinhão, né? E aí vai poder comer pinhão até não querer mais, né? E não vai precisar disputar com os vizinhos. Os vizinhos não vão vir roubar pinhão porque eles também vão ter pinhão. Só para ilustrar. Por que os 1000 anos? Então, eu já falei um pouco, né? Eu acho que é por uma questão é um conceito da justiça de Deus. Nós nascemos e crescemos num mundo onde que a gente não viu esse paraíso. Então, por uma questão de justiça, Deus, ele criou esse mundo, ele criou esse planeta e ele tinha planejado ele de uma certa forma. Então, agora ele quer fazer com que a raça humana
tenha a oportunidade de experimentar a vida nesse planeta, do jeito que ele tinha planejado, tá? Com o governo dele, porque o nosso grande problema aqui é qual é o governo ideal para o mundo, né? Qual é o sistema político? Quem é que pode governar esse planeta todo e governar com justiça? Então, justiça é uma coisa que a gente está reclamando todo dia. Não tem justiça. E tudo é uma luta, tudo é uma guerra. E aí, nesse período aqui, não vai ter. Então, no mapa das dispensações, então, lá no começo, na inocência, então, nesse período do reino milenar, nós vamos estar experimentando esse período da inocência de novo. Não vai ser uma inocência como a que Adão e Eva tiveram, que eles nasceram totalmente puros. Mas, nesse período, muita gente também vai poder experimentar um ambiente totalmente puro. Quando eu era criança, né, meus pais não tinham nenhum problema de mandar a gente para a escola, né, sem ir junto. E nós morávamos a quase 1 quilômetro da escola. Hoje não dá mais para fazer isso, né? E o caminho para a escola era um caminho de assim, poucas casas, né? A estrada de chão e coisa assim. Nesse período, de novo, vai ter um ambiente puro, onde que a gente vai poder realmente ser feliz, né? Então, essa é a ideia. Aí nós chegamos no versículo 11 até o 15. Pode ler, Denise. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Tá, desculpe aqui que eu pulei uma parte. Eu acabei, eu acho que eu estava tão cansado já de falar sobre isso que eu estava querendo evitar esse assunto. Antes de ir para esse ponto, vamos voltar para o versículo 7 até o 10, tá? Do capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 7 até o 10. Alguém outro poderia ler? Eu posso. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Muito bem. Aqui, na verdade, eu tinha pensado em só falar, né? Porque eu ia procurar imagens desse negócio, fazer outros PowerPoint,
E essa é uma parte que eu não gosto do milênio, né? Porque no final do milênio, como as pessoas que viveram durante o milênio, elas nunca foram tentadas por Satanás, é necessário que elas também experimentem serem tentadas. Tá? Voltando lá para o quadro do mapa das dispensações, né? No período da inocência, aqui, Adão e Eva, eles viveram durante muito tempo no paraíso, não se sabe quanto tempo, né? Mas eles viveram um bom tempo aqui no paraíso, até que eles foram seduzidos, né? Vamos dizer assim, por Satanás a fazer aquilo que eles não eram para fazer, certo? E aí finalmente pecaram, e aí veio toda essa questão que até hoje a gente herda, né? Que é a morte, que é a maldição, né? As mulheres, elas sofrem dores de parto, o homem tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto e coisa e tal. Aqui no reino milenar, né? Esse paraíso não tem a influência de Satanás, tá? Então, se acontece algum mal, vai ser única e exclusivamente por decisão das pessoas. Mas, no final, vai ter pessoas que nunca fizeram nada de errado, mas também não estavam nem aí para Deus, né? Não consideravam ele, né, na vida delas. Ou queriam experimentar alguma coisa diferente. E aí Satanás vai ser solto. Ele vai ser solto, ele vai tentar as pessoas e muitos vão fazer a sua própria escolha. Até porque, né, todas as pessoas, elas precisam ter o direito, elas têm o direito de serem influenciadas de forma negativa. Vocês já imaginaram esse direito alguma vez? Ter o direito de poder fazer o errado? É bem curioso isso, né? Mas vale a pena pensar sobre essa questão, né? Porque se eu não tenho o direito de fazer alguma coisa errada, se eu não tenho o direito de dizer não, se eu não tenho o direito de me revoltar, então que direito eu tenho? Que livre arbítrio eu tenho? Talvez depois o Lino possa até dizer alguma coisa. Ele entende mais de direito, né? Do que eu. Mas do que se refere a essa questão da nossa existência, eu penso que é uma coisa muito, muito séria. E aí, então, Satanás não é o monstro, a besta, e o falso profeta. Na verdade, antes eu falei que eles tinham sido lançados no abismo. O abismo não era o inferno, mas sim, aí já é o inferno. E aqui o monstro é Satanás, porque quem foi lançado no abismo antes ali, que a gente viu no começo desses PowerPoints aí, é a besta, né, e o falso profeta. Aqui o monstro e o falso profeta são presos e seus exércitos são derrotados. Mas Satanás, ele é só aqui no final. Então, ele é definitivamente jogado no lago de fogo e enxofre. E aí é que entra o julgamento final. Por quê? Também nesse momento, né, que acontece isso, vai desaparecer esse céu e essa terra, vai vir a Jerusalém celestial, né, e vai ter o julgamento. Mas aqui o texto começa primeiro com o julgamento, tá? Então, o julgamento, o que é? Todos aqueles que morreram e não entregaram a sua vida para Jesus, eles vão passar por um julgamento. Por que eles vão passar por um julgamento? Porque eles vão para o inferno. Mas, antes de ir para o inferno, eles têm que saber por que eles estão indo para o inferno. Certo? Então, quando eu passo Abismo Ligado, eu tenho um videozinho que eu gosto de mostrar, que é um folhetinho que mostra a vida de cada pessoa. E aí, então, o que acontece nesse momento? São abertos os livros, né? Então, no texto aqui que a Denise leu, né, foram abertos livros.
Nesses livros está escrito a história de todo mundo, tá? Cada um de nós, quando a gente nasce, tem lá Luiz Pedro Lorenz, tá? Eu toda a infância, coisa e tal, né? E aí vai escrevendo. E escreve tudo, tá? Então, tudo que vocês fizeram na vida de vocês, um dia foi escrito. Mas um belo dia vocês ouviram falar de Jesus e vocês entregaram a vida para Jesus. Tá? Aí o que vocês fizeram? Quando vocês reconheceram que Jesus ele tinha morrido pelos pecados de vocês, o que vocês fizeram? Pedir perdão. Certo? Quer falar, Lino? Não, eu ia fazer desculpa interromper, uma pergunta assim. O próprio nome diz julgamento, certo? Então, num julgamento, tu pode ser condenado ou absolvido. No julgamento final, não vai haver absolvição. Todos já estão condenados. Então, na verdade, não é um julgamento, é só uma cerimônia de condenação. Era só essa observaçãozinha. Sim. Aqui está dizendo julgamento, né? Mas eu penso que, na verdade, o pecado vai ser colocado na balança e ele vai pender para aquele lado da condenação, né? Mas vamos considerar que o indivíduo que está indo para aquele julgamento, ele acha que ele não deveria ir para o inferno, tá? E aí tem um videozinho que eu gosto, que é o vídeo da balança. Nós fizemos uma sketch, uma ocasião lá no Justin, né? O cara vai na balança, mas eu tentei equilibrar minha vida, tipo assim, eu contei uma mentira, mas depois eu levei o lixo para a mãe lá para fora, né? Ou fiz uma boa ação, né? Essas pessoas, talvez, elas vão precisar desse julgamento, né? Porque elas imaginam que tem a possibilidade de ainda ser de escapar, né, da condenação. Então, é muito interessante. Então, a minha história toda está escrito no livro da vida, né? E no momento que eu peço perdão, acabou. Aqueles livros, né, que devia ser uma pilha de pecado, né? Aquilo tudo é eliminado. E aí, Jesus diz ali para um anjo, né, Gabriel, vai lá e bota o nome do Luiz agora no livro da vida. Tá? Aí o Gabriel vai lá e bota no livro da vida Luiz Pedro Lorenz. Ponto final. Tá? Ponto final. Tem alguma coisa que vai ser julgada, que foi aquilo que a gente falou antes, né, nas bodas do Cordeiro, né, o Tribunal de Cristo, onde que as minhas obras vão ser julgadas. Mas nesse momento aqui vai ser julgado apenas, né, aquelas pessoas que têm os livros ainda. Porque no livro tem todo o relatório, né? Aí Deus pergunta ali, né? É Deus, né? Pergunta, o nome dele está escrito no livro da vida? Não. Primeiro é lido o livro, e aí depois ele pergunta, está escrito no livro da vida? Não. Então, aí pode pegar o caminho aqui do caldeirão. Tá? Eu não sei se vai ser engraçado, né? Eu estou brincando com isso, mas as pessoas elas vão entender que elas estão indo para o inferno porque elas, de fato, elas escolheram isso. Elas nunca se arrependeram, elas não aceitaram a obra de Jesus e elas vão ir para o inferno por causa daquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer, que é entregar a vida para Jesus. O simples fato de não ter entregado a vida para Jesus, né, já te faz ser condenado. Então, essa é uma grande tristeza, né? E aí, então, nós chegamos no novo céu e a nova terra. Aqui não é mais o paraíso terreno, tá? Então, alguém aqui botou uma figura parecida, mas o céu e a nova terra, né, é um lugar onde tem árvores, onde tem um rio, né? Tem a árvore da vida. Aqui
é para estar representado a árvore da vida, né? Que alguém acha que é maçã. Não, a maçã é da tentação. Mas a árvore da vida que dá frutos, que cura as nações. Vocês podem ler ali o capítulo 21, tá? Que vocês vão ver exatamente isso. Depois vocês leem com calma, tá? Como eu estou querendo terminar o Apocalipse na 7ª lição, então aqui tem uma imagem muito legal que eu gostei muito, né? Da Nova Jerusalém, porque diz que ela vem ataviada como noiva no céu, né? Então aqui nós temos a terra, né? E uma cidade descendo do céu, como está descrito aqui na Bíblia, né? Eu achei que o desenhista disso aqui foi bem feliz. Mas a descrição de João está mais parecida com isso aqui, um troço quadrado esquisito. Mas ela tem todos os ingredientes, tá? Que a gente precisava ter aqui para... É literal essa figura aqui. Então, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, né? A nova terra, Nova Jerusalém. Ele mediu a cidade, então tem toda a medida. Aqui tem 12 portas, né? Cada porta de pérola, né? Aí os fundamentos da cidade são pedras preciosas, né? E tem os nomes, né? E tudo. Então, se vocês querem uma visão literal do que está descrito aqui, aqui está a figura que alguém fez a gentileza de colocar na internet, de desenhar e colocar na internet. Agora, eu pergunto assim, mas que cidade esquisita, né? Que troço, né? Eu volto para essa cidade daqui, anterior, né? Ou essa aqui, né? Em cima de um monte. De qualquer forma, é uma cidade. E eu me lembro que quando estava nos primeiros anos da minha fé, né? A gente conversou muito com o nosso pastor sobre essa Nova Jerusalém. E ele fez uma afirmação, né? As medidas, ele gastou um tempo refletindo sobre isso. As medidas que essa cidade dão em cúbicos, né? É cúbico, né? Sabe quando a gente mede um metro de lenha? Sim. É 1 metro para cima, 1 metro para o lado e 1 metro por fundo, né? Em metros cúbicos, cabe tranquilamente a população do mundo inteiro, desde dos primórdios da história, dentro dessa cidade. Ela é extremamente ampla, né? Tem um escritor que vocês já conhecem alguma obra dele, que é o C.S. Lewis. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia, e no segundo livro dele, que na verdade é o primeiro da coleção, ele faz uma descrição do Jardim do Éden. Então é muito interessante, né? Porque ele descreve o Éden como um jardim que é cercado, mas quando tu anda dentro do Éden, tu anda e tu não chega no fim, entende? Ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem uma outra dimensão de espaço, né? E eu acredito que essa Nova Jerusalém deve ser uma coisa assim. E a Nova Jerusalém, ela vai estar numa nova terra. E aí, a única coisa que o que me ocorre na cabeça, né, é que Deus ele nos criou com um desejo muito grande de explorar o mundo, o universo, né? O homem vivia lá na Europa, na Ásia, e não sabia nada das Américas. Um dia eles quiseram botar os barcos na água e ir para o outro lado. Uma vez que a gente já conhece o planeta quase todo, a gente quer ir para o espaço, né?
Eu acredito que Deus, no projeto original dele, quando ele nos criou e nos colocou nesse planeta, a ideia dele era de que, de fato, sim, a gente explorasse o universo, né? Mas o pecado fez com que a gente se tornasse limitado. Uma das coisas que o pecado mais faz com o ser humano é ele embrutece o ser humano. Tá? O pecado, ele não traz desenvolvimento, ele não traz progresso, ele não traz criatividade, essas coisas. Ele embrutece. Então, imaginem vocês que Noé, quando ele desceu no Monte Ararat, ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Né? Nós somos descendentes de Jafé, nós os ocidentais. Os orientais são descendentes de Sem. E os africanos são descendentes de Cam. Tá? Os descendentes de Sem, eles foram até o limite máximo da Ásia e atravessaram e chegaram nas Américas. E eles são os índios que foram encontrados pelos descendentes de Jefté, que são nossos antepassados. E aí, nossa, mas pega um índio brasileiro, bota a roupa nele, tira, corta o cabelo e tudo, e bota do lado de um japonês, de um coreano ou de um chinês, e diz quem é o índio e quem é o oriental. Né? Vocês não vão conseguir descobrir essa diferença. Né? Então, o que aconteceu com esse povo que veio para a América? Ele se embruteceu, porque ele se afastou totalmente de Deus. E ele perdeu o contato com a civilização. E ele foi cada vez se isolando mais. Então, para mim, isso foi um exemplo do que o pecado fez na vida desses povos, porque eles se tornaram tão selvagens, né? Ou primitivos. Né? Então, a arqueologia, tudo, a história dá outra definição para essas coisas. Mas olhando pelo ponto de vista bíblico, se eu acredito que foi Deus que criou o homem e eu sou um criacionista, eu, de uma forma ou de outra, eu tenho que explicar de onde que vieram os índios. E para mim é essa a origem. Então, para terminar aqui, o último texto aqui é o texto de capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6 até o final, que aí está a mensagem que a gente precisa estar atento. Né? No 6 diz aqui: então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E ia adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escute, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas.
Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Então, quem vai ficar fora desse lugar, tá? São aqueles que foram para o inferno. Porque, para mim, a grande desgraça da história da humanidade é ficar longe de Deus, do Criador. Como é que é o lugar onde que não existe amor, não existe luz, não existe bondade, não existe nada de bom? Só vai ter o contrário, né? Se a gente rejeita Deus, a gente rejeita tudo isso. E a gente acaba ficando com aquilo que é o nada, o caos, né? Então, como dizia um radialista da época da minha infância, pensem nisso enquanto eu lhes digo. Até amanhã. Até outro dia. Até outro dia. Sérgio Jockman. Tu te lembra dele? É isso aí. Eu não lembrava mais o nome dele. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Boa noite, Grazi. A gente não... Tudo bem? Eu passei por cima aqui de algumas partes do final, mas dava quase para fazer mais uma aula, né? Hoje foi bem puxado, né? Tu achou? Achei. E terrível, né? Um pouco terrível também. Qual parte tu achou terrível? Não, imaginar assim as pessoas que vão para o inferno. Isso é triste. A gente quer saber do paraíso, a gente quer saber da vida eterna, mas sem dúvida tem gente que vai para o inferno. Nós temos consciência disso agora, né? Eu penso que por isso a gente precisa fazer tudo o que é possível para salvar o máximo de pessoas que a gente puder. Né? Depois não vai mais ter essa oportunidade. Mas passou, né? Agora, o que salta aos olhos também é a quantidade de chances Deus dá, né? que são dadas, né? Nossa, às vezes parece assim que é quase chance demais até, né? Porque toda a vida, depois mais inclusive o período do milênio, enfim, quanta bondade de Deus, né? Infelizmente, hoje também a igreja ela distorce muita coisa por causa de suas próprias vaidades, seus próprios interesses, né? Mas a palavra de Deus ela está aí ainda, né? Se alguém não quer ir para uma igreja, pelo menos tem a Bíblia, vai ler ela pelo menos uma vez. E procura tirar as dúvidas, né? Aquele que bate, diz que Jesus ele falou, quem bate vai ser atendido, né? Vai ter a porta aberta. Pois é, só para complementar um trecho que nós não lemos, que está no 21, 22, essa cidade, ela diz ali no 21, 22, né?
E depois no 23. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, Deus e Jesus vão estar lá, né? Pelo que eu entendi. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Então, não haverá noite. No 25 fala, né, que os portões da cidade sempre estarão abertos o dia inteiro, não se fecharão porque ali não haverá noite. Então, vai ser uma coisa, né, vivendo com Deus e com Jesus e não haverá noite. Não vai dar para dormir. Pois é, eu acho que não vai precisar, então, né? Não. E a questão do julgamento, eu vi que o Lino comentou, mas eu não sei se faz algum sentido, mas eu pensei, pelo que eu entendi, ali no Apocalipse 20, 12, daí disse, né, que Apocalipse 20, 12 disse: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam em pé diante do trono. Parece que todos vão ser julgados, mas vai ter um julgamento com condenação e um julgamento sem condenação. Como o Luiz falou, por exemplo, Darcy Leves, está no livro da vida? Não. Então, vai para o outro lado, pega o outro livro e mostra isso, não se converteu, não se arrependeu e tal, vai para o inferno. Ou então, Darcy Leves, está no livro da vida? Tá. Beleza, pode entrar no céu. Mais ou menos assim, né? Ou seja, todo mundo vai ser julgado, mas uns vão ser condenados e outros não. Será que é certo isso? Eu acredito, Darcy, que, na verdade, quem tem o seu nome escrito no livro da vida nem vai aparecer nesse tribunal. Tá? Talvez como assistindo, né? Porque já está salvo. Então, quem somos nós? Começar a observar. Nós já fomos arrebatados, certo? Nós já passamos pelo Tribunal de Cristo lá, foram provadas nossas... já casamos com Jesus, né? Nas bodas do Cordeiro. Então, isso aqui é no final do milênio. Né? Então, essas pessoas que fazem parte da igreja e daqueles que reinaram com Cristo, elas não vão estar nesse tribunal. Elas não vão mais ser julgadas. Elas não precisam passar por isso. A questão da pergunta ali, o nome dessa pessoa está no livro da vida? Não, é só para saber que eles não estão lá. Se tivessem, opa, então cometemos um engano aqui, ó, o fulano, alguém pega aí e leva ele lá para o lugar que ele devia estar. Não creio que vai ser assim. Eu acho que vai ser só essa questão mesmo de vai ser explicado para o sujeito, ó, tu tá indo para o inferno porque, ó, tu rejeitou Jesus aqui, tu escolheu fazer isso ali, e, né, tá? Entendeu? Entendi. Então, porque às vezes essa ideia do julgamento final, ela fecha mais com a perspectiva católica, né? Porque o católico, teoricamente, a salvação ou não, ela é uma balança. Ou seja, num lado vai tudo que tu fez de ruim e no outro vai tudo que tu fez de bom. E aí, no julgamento, vai saber se vai ser salvo ou não. Então... E enquanto isso está no purgatório, né? Até nem sei se é o purgatório ou não, mas enfim, pelo menos dessa ideia do julgamento, de haver um julgamento, e no entendimento bíblico, enfim, que na verdadeira mensagem não é o julgamento, mas é a ciência do porquê que está indo para o inferno. Não. Então, cara bom.
Mas se foi quem está convertido hoje e morreu, aí vai ser ressuscitado e julgado, né? E realmente quem foi arrebatado não passa por isso, mas quem morreu antes do arrebatamento, quem morreu convertido antes do arrebatamento, daí vai passar por Não? Na questão do arrebatamento, o que acontece? No momento do arrebatamento, quem vai ressuscitar primeiro? Vai ressuscitar, já estou falando. Primeiro ressuscitarão os mortos. Mortos, que mortos? Profetas do Antigo Testamento, né? Moisés, Davi, Abraão, Jeremias, Elias, esse povo todo, né? E todos aqueles que, como eles, né, obedeceram a Deus, né, cumpriram aquelas leis lá do Antigo Testamento dentro da medida deles, né? Mas cumpriram. Então todos eles aí vão. Então no dia do arrebatamento e na boda do Cordeiro lá, nós vamos estar lá com Abraão, né? Com Davi, com todos os povos, Daniel, né? E aí dá para perguntar para ele, e aí, tia, como é que foi aquele dia lá na Cova dos Leões? E essas coisas. Então, vai ser um povo grande, né? E no dia do julgamento, de repente, né, a gente vai estar lá assistindo o lugar onde que não vai ter dor nem choro vai ser no novo céu e a nova terra. Porque no período do milênio, eu acho que ainda vai ter algumas lágrimas. Tá? Apesar de que o mundo vai ser um mundo de paz, vai ser o paraíso. Vai ser muito legal. Isso aí eu não tenho base teológica para... nem quero discutir muito isso, né? É só o que eu acho, né? Mas eu sempre quero achar o que é melhor para nós, né? Tanto que tem essa questão do arrebatamento, né? Eu acredito que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Aí alguém me disse assim esses dias, né? Mas então tu não quer passar pela tribulação? Eu pensei, e por que eu vou querer passar por um período desse louco, né? Claro que eu não quero. Não sou masoquista. Eu acho que nenhum de nós aí né? Não. Hoje eu li um artigo na Gospel Prime que diz que uma série de teólogos aí dizem que, segundo o entendimento deles, não vai haver o arrebatamento antes da tribulação. São os amilenistas. Amilenistas. Eles creem nisso. Eu já ouvi a defesa deles, né? É até interessante, entende? Mas no final de todos os argumentos, de tudo, né? Fica ainda aquela coisa assim cinza, né? Se é para ficar no cinza, eu ainda vou continuar nessa visão, né? Que é a visão mais comum, né? E que eu também acho mais coerente. Para mim faz sentido esse quadro desse jeito. Tem né? mais argumentos também, né? Tem mais versículos bíblicos que embasam essa visão, né? E eu penso assim, vamos dizer que a gente está errado, tá? Eu estou esperando ser arrebatado antes da tribulação e chego lá na hora e não acontece. Mas então eu me enganei, nós vamos passar pela tribulação. Beleza, gente, ainda vamos para a salvação igual. Entende? Tem que passar? Vamos passar, tem que passar. Me enganei, mas eu não estou perdendo salvação nem nada com isso, né? Então, deixa eu pelo menos sossegar aí, né? E imaginar que eu vou escapar dessa roubada aí, né? Certo? Pensando como um cara otimista.
de novo, entra aquela questão, quer sofrer, né? Cada um escolhe o que quer, né? Mas quer sofrer, enfia um prego no dedo aí, deixa ali cravado. Ai, ai. Alguém mais quer fazer comentário? Porque esse papo aí depois é que eu mais gosto. João, quer dizer alguma coisa? Tu não te manifestou quase. Só tem que abrir isso, né? Não, te dar parabéns. No início eu dei parabéns, mas depois me toquei que estava com o microfone fechado. Parabéns, Luiz. Eu estava num curso ontem, coincidiu o mesmo horário, e a Regina participou. Parabéns. Teu aniversário foi ontem, né? Seja um humano abençoado para ti aí, para nós todos, né? Mas principalmente para ti. Quarta-feira, Parabéns, ontem, atrasado. estava de aniversário ontem, era o Márcio e a Maria Tereza. É? Aniversário. É? Então vai ter bolo dobrado, então. E pouca visita, né, Márcio? Bolo daí é só para vocês. Aham. É isso aí. A janta foi baratinha, só eu e ela. Eu fiz tilápia com molho de alcachofra. O nome é bom. Olha só. E o vinho ela escolheu, com certeza, porque ela conhece vinho pra caramba. Qual foi o vinho? Fala aí. O vinho foi bom. É. Parabéns, gente. Parabéns e um belo prato, hein? Parabéns. Aproveitar esse momento aqui, o Alexandre me ligou um pouco antes, voltando de Caxias, dizendo que o Fabiano está com leves melhoras. Ele fez um dreno hoje no pulmão, parece que isso ajudou bastante, porque o pulmão não estava bem, porque tem bactéria por causa do entubamento, várias coisas, né? São várias complicações. Mas diz que a médica, hoje à tarde, ela retirou um pouco da sedação e perguntou coisas para ele e ele respondeu positivamente. Que legal! Que notícia boa! É, notícia muito boa. Ela fez uma pergunta e ele fez positivo com a mão. Sinalizou. Caramba, que boa notícia, Márcio. Então, ela está começando, assim, lentamente, né? Diz que vai ser lento, mas teve um bom progresso hoje à tarde. Bom. Muito bom. Mas quando a Tassi chegou lá, voltaram a se dar, porque eles têm que ser aos poucos, porque ele ainda se debate um pouco, então é uma batalha, ainda tem a batalha. Uma pergunta, assim, por curiosidade, Márcio, como é que foi? Alguém sabe como foi a queda de bicicleta, assim? O que aconteceu? Quebrou alguma coisa? Enfim... Tu não ouviu a semana passada, o Pérsico falou, né? Não sei se tu viu, que foi, inclusive, câmeras de vídeo lá de uma empresa que tem na frente, não consegue pegar, mas diz que um rapaz de uma dessa empresa, ele disse, não, eu vi ele descendo, eu vi, passou sozinho, assim, daí veio um barulho, olhei para trás, ele estava caído. Ele disse, aparentemente, né, Luiz, pelo relato, não houve nenhum tipo de... Ele caiu sozinho. Esse rapaz falou, é a única testemunha, né, que a gente teve a oportunidade de ouvir, ele caiu sozinho. Aparentemente derrapou na brita que tem do lado do asfalto. Deve ter saído do asfalto, derrapado na brita né? E o Alexandre falou uma coisa que eles constataram quando ele chegou no hospital, que ele estava com as mãos intactas, ou seja, ele não esfolou as mãos, ele não apoiou, né, ele não amorteceu a queda. Ele deve ter alguma coisa que se atrapalhou, ele foi com a cabeça direto no chão. Mas que boa notícia, Márcio, que boa notícia mesmo, porque a gente precisa orar para que ele saia logo do hospital, porque é o pior lugar que alguém pode querer estar nesse momento de Covid. Né? Então, essas intubações, elas são muito invasivas, né? E machucam um monte o organismo da pessoa. Então, se ele está se recuperando, que eles diminuam logo esse negócio e que ele se acalme, né? Porque parece que eles voltam a sedar porque ele fica muito agitado, né? Mas eu também ia ficar, né? Pô, eu ia arrancar tudo fora. Tá louco. Mais de uma semana aí apagado, né? Ninguém quer isso.
Mas ele nem sabe. O cara, quando acorda disso aí, não sabe quanto tempo passou. Isso eu quero perguntar para ele. Bom, as pessoas que eu já ouvi falar sobre isso falam isso. Eu fui sedado uma vez, né, por uma cirurgia, e é muito estranho. Troço. Não, eu tirei o dente do siso. O cara põe um negócio assim na respiração, né? Não lembro de nada. O cara falou comigo e tal, daí a pouco comecei a me acordar assim e tal. Eu tinha passado 1 hora e tanto. Para mim não tinha passado nada. Sim, perde a noção do tempo. E já acordou sem o dente. Já sim. O cara teve que cortar um baita de um pedaço aqui e tal. Acordou, se deu conta que eu não estava em casa já, ele nem se lembrou de Não, nada. eu sei que eu saí do consultório com essa aqui, né? Sentei no carro e... Nem viu nada. Dormiu a viagem toda. Que legal. Que legal. Para quem está ouvindo. Acorda todo inchado, depois roxo. É mais ou menos uma noite de sono, né? Você vai dormir e você acorda, você fica em dúvida, assim, que hora que é, daí você começa a olhar, então passou todo o tempo e você não se deu conta, né? Uma vez eu também tive... Uma vez eu sofri um tombo muito feio de bicicleta, eu quase morri. Eu tinha 14 anos e eu desci, eu não sei se vocês conhecem, quem é de Farroupilha conhece, aquele morrão que desce do Cinquentenário. É um morro bem grande, de estrada de calçamento, né? Ali no CTG? Ah, não, lá do outro, no CTG ou não, do outro lado? Não, desce do bairro do Cinquentenário, ali da Fenaquive, por dentro do Nova Vicenza. Sim, meu Deus. Um morrão gigantesco, assim, bem íngreme, de calçamento, né? E aí, tem dor pra mola também. Sem as mãos, né? Sem salamane. E aí, naquele dia, a roda pegou alguma coisa e tal, e eu fui de rosto, assim, no chão, ó, raspando no calçamento. E aí eu lembro direitinho que quando eu tinha acordado já e tal, o médico disse que eu tinha levado uma batida. Eu sei que era assim, ó, eu me olhava desse lado no espelho, eu tava normal. Eu olhava do outro, era só a ferida, assim, todo o rosto, né? E aí ele me falou que tinha batido aqui uma área, daqui do lado, aqui o sono, eu não lembro do nome dessa área, mas que ele disse que se fosse 1 milímetro mais pro lado, eu teria morrido. Boa. Então, talvez foi o que aconteceu com o Fabiano, porque foi o lado direito aqui, né? E aparentemente foi por aqui, alguma coisa assim. Mas, Cleide, então tu sabe, se ele não funciona muito bem, às vezes de cabeça ali... Eu disse a Maria Tereza que o Fabiano vai usar muito isso. Ele vai dizer, Tassi, olha que eu me esqueço das coisas, Tassi. Tomara. Esqueceu do aniversário de casamento. Ah, é que tu sabe cair de bicicleta. Não lembro mais nada. Agora então tá, de nossa parte, boa noite. Tchau. Tá bom, boa noite, Lino. Tchau, Lino. Tchau. 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 O que ia falar? O que ia falar? Hein, Cleide? Ia falar alguma coisa? Agora que o Luiz deu a ideia, eu tô perdida, né? Agora tudo motivo vai ser da bicicleta. Depois, quando ele ficar mais velho, ele vai usar isso. Com certeza. É genial. O Antônio não quer dormir, Lise? Não quer se entregar.
Mas não vai agora. Não. Aí ele abre as gavetas, tira os quadros de coisa para fora, né? Aí tu vai fechar uma tchau. Quem é que quer de novo uma criança aí? A Tereza não se importa. Aí tem jeito. Eu também não. Pode mandar. Olha onde ele está, ó. Abrindo as gavetas. Aonde ele vai? Imagina. Mexendo nas panelas. Não, senhor. Não, senhor. Eu. Olha a figura. Já caminha? Olha. Ai, ai, ai. Ainda bem que não é de livro. Ainda do quê? É arte, né? Isso aí. Mas tá bom, gente. Que bom. Sexta-feira de noite, né? Agora acabou, né? Se vocês têm alguma ideia, querem estudar alguma outra coisa. Elis, tu falou lá do templo. Tu tá me ouvindo? Tô. Uhum. Tu falou do templo lá. Esses dias eu recebi uma notícia do site, né? Eles estão inscrevendo o pessoal para fazer um curso para matar o... Como é que se diz? Fazer o sacrifício. Isso. Mas só certas pessoas, não vai ser todo mundo, né? Eles vão escolher. Sim. Ele tem que... esse pessoal tem que ser da tribo de Levi, tá? Então, é um grupo de uma família dentro dos judeus lá. E, sem dúvida nenhuma, tem todo um ritual que eles devem cumprir. Né? Já começaram, então, a escrever os caras. Olha só. Isso é uma coisa interessante. Se eu me lembrar, daí eu mando para ti o site lá. Tá legal, eu vou gostar de dar uma olhada nisso. Boa noite, pessoal. Que vai terminar a nossa bateria aqui. Ó. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Pessoal, boa noite também. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, Grazi. Tá bom. Gostou, Grazi? Gostou do curso? Pô, eu digo que eu falei terrível porque a gente fica... é uma coisa assim, né? Choca um pouco a gente, né? Imagina, se a gente imagina tudo isso, né? Como vai ser? Sim. É que se a gente quer eternidade, né? Se a gente crê na eternidade, então... Sim, não, eu sei, eu entendo isso. Olha pela Mas eu frente. digo assim, tu fica pensando em tantas pessoas que estão aqui do lado da gente, né? Eu acho que se a gente entende bem isso, Grazi, a gente também se preocupa mais de fazer alguma coisa. Né, e tentar salvar as pessoas, né? E falar de Jesus. O mínimo que a gente pode fazer é orar por elas. Né? É verdade. Mas a gente tem que procurar ser prático, né? E no momento que todas as pessoas que tinham que ouvir, ouviram, aí é o momento de soltar, né? Isso aí. Tá bom. Bom fim de semana aí, então. A gente se vê de novo. Vamos lá. Sim, domingo, né? Tu vai fazer Apocalipse de novo? Pois é, o que que tu acha? Eu sinceramente, tá, Luiz? Eu acho um pouquinho pesado assim para celebração. É que várias noites tu vem fazendo, né?
pesado assim, no sentido de que é um pouquinho complicado, não é uma coisa assim fácil de entender, é cheia de... Eu acho um pouquinho assim, né? A minha opinião, tá? Eu não sei quem, a Dani falou até, ela disse, ai, Grazi, tu não acha que tá um pouco pesado o Apocalipse? Porque vem sido repetido, né? Apocalipse, tem feito acho 3, né? A maioria não estava no curso, né? Mas para aqueles que estavam no curso, Mas, Luiz, até porque para mudar um pouco o assunto, sabe? De falar assim. Assim, é o que eu penso, a minha ideia, né? Eu já não tenho não só porque a gente fez na sexta, não só por isso. Eu acho que né, é uma coisa assim que tu tem que pensar, não é assim, tu olha, né, os desenhos que tu mostrou, tudo, né? Eu fiquei pensando assim, as pessoas ficam pensando, não sei. Bem, a ideia é essa, né? Fazer pensar, né? Sim, mas sabe a celebração, uma coisa assim, talvez alegre, de repente, alegre não, leve um pouco. Leve, né? Não, já tem outro assunto. Já tem outro. Não, Luiz, eu estou dizendo assim o que eu penso. Talvez tu tenha razão, porque a gente, como está vendo bastante, né? Na sexta e no domingo, né? Mas como tu repetiu assim 3 domingos a Apocalipse, assim, eu pensei, será que, né? Se me passou domingo, assim. Agora ia sobrar a melhor parte, né? Mas eu posso deixar isso mais para frente. Não, Luiz, fica bem tranquilo, claro. Se tu quiser terminar, né? Pelo amor de Deus, eu só falei, eu não sabia se tu ia. Também não sabia se tu ia terminar hoje. Mas por incrível que pareça, deu 7 aulas, né? Que é as 7 etapas da dispensação, né? Não, e se tu quiser terminar, termina domingo, né? Não, eu só foi um comentário, eu não sabia se tu ia terminar, se tu ia. Né? Eu pensei, será que domingo ele vai fazer de novo? Até o Vicente comentou comigo e disse, é meio. Mas tudo que tem que pensar, né? Eu disse, para pensar mesmo, né? Eu acho que... Se quiser terminar, né? Já que tu fez os outros dias. É que, na verdade, passar esse material me faz ter que pesquisar e ler e vasculhar, né? Então, aqui, isso que nós falamos hoje, eu podia ter feito em 2 vezes. Pois é, porque é bastante coisa, né? Mas eu pensei, não, já 7 lições tá bom, né? Tá bom, né? Se alguém ainda quiser depois rever alguma coisa, a gente pode fazer um outro grupo para fazer isso, né? Sim. A gente também pode ir para um outro assunto, se quiserem, ou também esperamos a Covid terminar. Eu gostei. Mas é legal, eu acho legal isso. A gente não precisa sair de casa, né? Não, eu digo, é confortável, né? Não tem assim uma coisa. Esperar 1 ou 2. De repente. Deu a oportunidade a gente ter um pouco de relacionamento também com outras pessoas, né? Com certeza, Luiz. Porque nós aqui, ainda que a gente está na fábrica, né? Mas a gente não sai de casa, assim. Chega de noite, fim de semana, né? Não, mas eu creio que está todo mundo assim. Aqui em casa tá até meio nervoso o negócio já, porque só em casa. Meu Deus. Eu sei bastante, né? Eu tenho sempre. Eu dou estudo no Pra Vida, né? Na quinta-feira. E eu procuro sempre, tenho uma oportunidade de sair para fazer alguma coisa, eu vou, né? Mas as gurias não estão fazendo e estão ficando nervosas já, né? Não, e a gente sai na rua também, tem que ir. Hoje eu fui em 2 bancos, eu fui no Correio, fui todos lugares assim públicos, né? Aí a gente não se sente à vontade, né? Por mais que tu, sei lá, a gente entra num lugar, é álcool gel, tu passa, e já sai, e já passa de novo, aí tu já encostou no outro lugar, aí tu já sabe, é um estresse isso aí. Ontem à noite a prima da Denise participou da célula de ontem, mas o que essa mulher falou, que está carente, sabe? Está carente de conversar, de falar, né? Então, de repente, abrir, fazer alguns grupos de interesse, né?
enquanto que esse troço não termina, para bate-papo, né? Salas de bate-papo, né? Mas tu vê, né? Eu acho legal isso aí. Eu acho bem bom. A mãe, eu não sei por que ela não entrou hoje de novo. Não falei com ela, assim, sobre o estudo hoje. Mas a mãe é uma que tá meio assim, a gente liga todo dia para ela, né? Imagina ela que é acostumada com pessoas, tudo de repente assim, não poder sair, né? Eu acho que a tua mãe achou muito pesado, né? De Apocalipse. Ela disse, se a gente sabe que vai acontecer isso, para que ficar ouvindo? Ela disse, acho que essas coisas, sabe? A questão, né, que tem essas coisas ruins que vão acontecer, mas a nossa parte é boa, tá? Isso que nós precisamos entender. Então, por quê que é ruim? É ruim para essas pessoas que escolheram a parte ruim, mas elas escolheram, entende? Então, na medida do possível, quanto mais a gente puder entender de Apocalipse para alertar as pessoas que vai ser difícil, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Não pode perder a oportunidade, né, gente? Pelo amor de Deus. E a palavra para isso é misericórdia, sabe? A gente precisa ter misericórdia das pessoas que não conhecem Jesus. É verdade. Não, eu estou muito tranquila, mas eu digo, a gente fica assim pensando, eu fico pensando assim, ó, pessoas às vezes próximas, né, que não entregaram, que não conheceram Jesus, que não querem nem saber. Então eu penso, olha, mas vamos lá, a gente tem que aproveitar mesmo a oportunidade de falar, né? Esquecemos de orar hoje para terminar a reunião, né? Pô, já é 10 horas. Mas assim, ó, Luiz, bem legal, eu acho que pode ir pensando, eu acho que é legal pensar num outro assunto. Eu preferia sugestões, né? Mas vou pensar alguma coisa interessante. Que o pessoal daí, talvez outras pessoas acharam pesado, porque no começo tinha mais gente fazendo esse estudo, né? Não? Sim, eu penso também, as pessoas, na maior parte dos cursos, de qualquer tipo de curso, né? As pessoas acabam perdendo o interesse depois de um tempo, ou trocam um dia por outra coisa e aí depois se perde, né? Sabe o que também, Luiz, eu pensei? Tu poderia fazer, por exemplo, a gente pensar um dia e tu colocar o assunto, hoje vamos falar de tal coisa, aí muda, né, também. Pode escolher o assunto. Tipo uma celebração, quase. Ou, sei lá, pegar Mateus, João, sei lá, pegar Ifas, Daniel, sei lá, qualquer coisa, sabe? Eu acho que é legal. Esse é um assunto que normalmente a maioria não faz estudo em cima, né? Por isso que eu sei. Mas pois é. Tem isso, né? Mas, vamos lá, uma hora a gente surge a ideia. Isso aí. Deus te abençoe, graças. Gente, boa noite, até pode fazer o estudo, terminar Apocalipse domingo. Boa noite para você. Deus abençoe. Tchau, Graça. Tchau. Tchau.